como seria a execução de uma sentença arbitral contra a fazenda pública? Eu tenho a minha opinião de que teria que ser pela execução prevista no Código de Processo Civil e teria que ser por precatório, mas eu queria ouvir do senhor. Eu acho que não tem outra alternativa, ainda que eu tenha chegado à seguinte conclusão. Ou o direito brasileiro acaba com o precatório ou o precatório acaba com o direito brasileiro. Não tem como nós sobrevivermos num Estado democrático de direito com um regime de precatório. É trágico, é horroroso, é a solução que destrói o sistema. Mas, enquanto não for eliminado o precatório, nós teremos de seguir a mesma solução e, portanto, a ideia seria de que a execução se faria, como todos os atos de coerção, digamos assim, devem ser feitos por via do Poder Judiciário específico e, portanto, você poderia apenas discutir qual o instante em que seria formalizada a requisição. Se essa requisição poderia ser objeto de pleito perante, de solução perante o próprio tribunal arbitral, ou se, uma vez proferida a decisão pelo tribunal arbitral, a execução se faria desde logo integralmente por parte do Poder Judiciário. Eu tendo a optar por essa segunda alternativa, mais por questão sistêmica, digamos assim, do que por outro motivo. Parece-me que a atividade de requisição de valores para fins de pagamento é uma atividade tipicamente estatal e privativa, portanto, do Poder Judiciário. Agora, só para completar, obviamente isso não tem nada a ver com administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado. Daí, então, você tem a possibilidade de aplicar a mesma sistemática comum e os atos de constrição que implicassem exercício de um monopólio de violência seriam privativos do Poder Judiciário, apenas esses. Tem algumas questões que foram levantadas, né, relativas a pagamento de despesas, como seria possível realizar o pagamento de despesas que são antecipadas ou que envolvem a sistemática comum de uma arbitragem. Você acha que seria possível estabelecer uma regra, por exemplo, no contrato administrativo, de que o particular seria obrigado a antecipar todas as despesas e que depois a parte vencida arcaria com o reembolso, se fosse o caso? Eu acho que seria possível, embora eu entenda que não seria o ideal. Mas o problema é que, de fato, a administração pública tem sempre esse problema orçamentário. E o problema orçamentário em relação à arbitragem, ele é bastante relevante, porque embora você tenha uma previsão de arbitragem no contrato, você nunca, principalmente em contratos de longa duração como concessões e PPPs, você não sabe em que momento isso vai acontecer. Então, para você fazer essa previsão ex ante de um valor para ser usado em arbitragem, fica bastante difícil. O que poderia acontecer no caso concreto? Quando surgido o conflito instaurado, tendo se decidido ali, sendo necessária a utilização da arbitragem, seria necessário pedir um crédito suplementar. Geralmente, os valores envolvidos na arbitragem, eles não são pequenos. Então, o risco seria a administração pública não ter esses valores ou o tempo necessário para obter esse crédito suplementar ser bastante grande, o que levaria a arbitragem aí a demorar um pouco mais de tempo. Então, você tendo esse adiantamento de custas pelo particular, evitaria esse tipo de problema. Então, você teria uma arbitragem acontecendo de uma maneira mais rápida. É isso que eu vejo. O risco, perdoe-me interromper, o risco é certamente, de um lado,
a dificuldade no pagamento das despesas ser um instrumento informal de procrastinação do processo arbitral. O outro problema é o particular adiantar o valor, obter uma sentença condenatória que vai compreender o valor das custas e despesas e entrar na fila do precatório, inclusive pelas despesas atinentes à arbitragem. Ou seja, não receber nunca. Eu acho que assim, a gente poderia pensar em algum mecanismo, como o mecanismo de fundo garantidor que existe nas PPPs, para tentar trazer para a arbitragem essa segurança que se tentou implementar nas PPPs. É o único mecanismo que até agora eu vislumbrei de possibilidade, só que isso demandaria uma alteração legislativa. Então eu acho que sim, a gente poderia pensar num arcabouço garantidor de pagamentos pela administração pública quando em arbitragens, porque eu acho que existe um interesse não só de atrair investimentos, mas eu acho que existe um interesse público bastante significativo quando a gente pensa em concessão de serviços públicos e parcerias público-privadas, que é a prestação do serviço de maneira adequada. Porque geralmente essas concessões e PPPs, elas dependem de um fluxo de caixa do contratado, da SPE, ali na concessão. Então, diminuir, e pensando assim em arbitragens envolvendo o equilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, eu acho que existe sim um interesse da administração em que essa recomposição seja feita de maneira rápida, célere e que a arbitragem funcione para que o serviço público seja prestado de maneira adequada. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que existe sim fundamento para a gente pensar num sistema de garantias para pagamentos em arbitragem, para que efetivamente as arbitragens envolvendo o poder público não dependam desse fluxo orçamentário, né, e possam ter uma garantia mais substancial. Essa é uma questão que aparece como aparentemente secundária, mas que pode adquirir uma relevância extremamente significativa, especialmente se você considerar o problema dos contratos administrativos em geral, partindo do pressuposto de que não apenas concessões e PPPs terão arbitragem, mas os contratos administrativos comuns, e daí então a ideia de uma contratação comum dentro do universo daquelas que a administração possa ter. É claro que é problemático definir qual vai ser a escolha da administração quanto a isso, quais serão os contratos que terão arbitragem, possivelmente são contratos, cláusulas arbitrais serão possivelmente os contratos mais relevantes, não todo e qualquer contrato, mas a ideia desses contratos, ainda que possa ter um valor relevante, é de que a administração pode não ter dinheiro e muitas vezes o motivo pelo qual surge o litígio é a ausência de recursos da administração para cumprir suas obrigações contratuais, e daí ela não tem dinheiro para pagar o particular, muito menos pagar os custos da arbitragem, né? Então essa é uma situação que vai se agravando pela crise fiscal brasileira, que vai se agravando ainda mais pela perspectiva do precatório, né? Que é bastante negativa.